Depois que Davi Alcolumbre reassumiu a presidência do Senado, nós não tivemos a instalação da Comissão de Ética. Olha o que eu vou fazer agora. Eu estou indo no Senado Federal dar entrada no mandado de segurança para que o Supremo Tribunal Federal determine que o Senado abra o Comitê de Ética da Casa. Olha que vergonha! A pior ditadura que existe é a ditadura da toga. Mas é a ela que a gente vai recorrer e a gente sabe que ela deve explicações. Alguns dos seus ministros devem explicações ao povo brasileiro por esse escândalo do Master. 129 milhões da esposa de um. Depois aparece o contrato de 50 milhões sem contraprestação de serviço e eles não falam nada. Não justificam nada. O outro é o resort de 35 milhões da sua família. Eles não fazem nada. Fica por isso mesmo? Não! Nós estamos com um defunto na Praça dos Três Poderes, nós precisamos enterrar ou exumar. Enterrar não pode, porque tem dúvida. Tem que saber o que foi que aconteceu com o morto. Quem foi que fez o crime? É ministro do STF voando para cima e para baixo com o avião do Vorcaro, que deveria se declarar impedido. E eu faço um apelo. Ministro André Mendonça, tire esse sigilo. Tire o sigilo dessa investigação. A população merece saber quem está envolvido. Todo mundo que esteja envolvido, independente de partido, de tudo, de poderoso. Porque eles estão, parece, senadora Damares, ganhando tempo. O Vorcaro, e aí a mídia disse, Andréa Sadi, já vi outra, Malu Gaspar, dizendo que estão esperando um socorro externo, um socorro do sistema. Atenção, Brasil! Isso vai parar na mão de gente que tem conflito de interesse para decidir. A nova delação de Daniel Vorcaro mirou a testa do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, que pode ser sacrificado para salvar os corruptos do sistema. Nós vamos mostrar isso aqui. Alguém ia pagar essa conta e parece que vai ser o Davi Alcolumbre, que está envolvido até o pescoço. Agora não tem como ele escapar e isso explica muita coisa. Por que então o Brasil está travado por causa do Congresso Nacional? Seria por causa desses 30 milhões de dólares aí envolvendo Davi Alcolumbre? Nós vamos ver essa denúncia e outras mais que o senador Eduardo Girão vai fazer aqui, porque essa semana a coisa vai ficar séria e vai pegar fogo em Brasília. Confira essa matéria aí, olha o que Eduardo Girão falou, que talvez você ainda não saiba. Dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, nos ajude a chegar a 700 mil conservadores que querem a mudança e a faxina geral nos três poderes. Se inscreve aqui agora. Veja aí o que Eduardo Girão tem para falar. Falando de mais delações com nomes poderosíssimos do Brasil, delação do Vorcaro, a segunda tentativa que acaba de ser negada pela Polícia Federal, porque talvez falte mais nomes, inclusive de ministros do Supremo Tribunal Federal. A imprensa brasileira, que tem feito um grande trabalho nessa questão do caso Master, a maior fraude do sistema financeiro do mundo, que eles podem tentar ocultar de toda forma, tentar segurar que essa lama não saia, mas não tem como não sair, é muita lama. Vai estourar. Não dá para você guardar um segredo desse, que envolve a metade de Brasília ou mais, embaixo do tapete. Isso não colabora para a cura do Brasil, para a paz social, para o triunfo da ética. E a intervenção divina, eu acredito que já começou. Já começou. E doa a quem doer. Já tivemos nomes de senadores, nesse caso, um com a mesada de, supostamente, segundo a Polícia Federal, 500 mil reais, R$500 mil. Já tivemos, agora, segundo a matéria,
presidente do Congresso Nacional, com 30 milhões de dólares no exterior, o PT da Bahia, onde tudo parece ter começado, e quem vai pagar o pato dessa conta toda já está pagando é você, brasileiro. Não se engane, não. Essas centenas de bilhões, porque é isso que representa. Ora, se está se colocando aí a possibilidade dele devolver 60 bi, tu imagina o que já foi consumido. Gasto em farras, em orgias, em relógios, em viagens, em festas, em degustação de uísque de 3 milhões de reais. E o que a gente não sabe, de apartamento para lá e para cá, presente. Isso é coisa de centenas de bilhões, que você vai pagar como? O aumento da taxa de juro, aumento de taxa bancário, sempre na conta de quem trabalha, paga imposto nesse país. E daqui eu vou no STF, protocolar, já está pronta a peça. Nossa equipe passou a madrugada trabalhando, porque há 2 meses eu dei entrada para que a presidência da casa abrisse a comissão de ética, que até hoje não foi instalada. Tem, inclusive, um processo meu aqui, uma iniciativa do Partido Novo, na verdade, sobre a CPMI, ou CPI do Banco Master, que não foi aberta. Quando tem todos os pré-requisitos, as assinaturas dos senadores, do deputado recorde, inclusive. A senhora assinou. E outros 52 senadores assinaram. E não foi aberta. Então nós achamos que foi um abuso da prerrogativa do presidente do Senado de não ter aberto, assim como também um abuso institucional. Não foi aberto. 2 meses depois, nós não temos comissão de ética. Por incrível que pareça, eu não sei se na história de 200 anos do Senado Federal aconteceu algo parecido, vou até pesquisar. Nessa legislatura, nesse período, depois que Davi Alcolumbre reassumiu a presidência do Senado, nós não tivemos a instalação da comissão de ética. Olha o que eu vou fazer agora. Eu estou indo no Senado Federal dar entrada no mandado de segurança do Partido Novo para que o Supremo Tribunal Federal determine que o Senado abra o comitê de ética da casa. Olha que vergonha! A pior ditadura que existe é a ditadura da toga. Mas é a ela que a gente vai recorrer e a gente sabe que ela deve explicações. Alguns dos seus ministros devem explicações ao povo brasileiro por esse escândalo do Master. 129 milhões da esposa de um. Depois aparece o contrato de 50 milhões sem contraprestação de serviço e eles não falam nada. Não justificam nada. O outro é o resort de 35 milhões da sua família. Eles não fazem nada. Fica por isso mesmo? Não! Nós estamos com um defunto na Praça dos Três Poderes, nós precisamos enterrar ou exumar. Enterrar não pode, porque tem dúvida. Tem que saber o que foi que aconteceu com o morto. Quem foi que fez o crime? É ministro do STF voando para cima e para baixo com o avião do Vorcaro, que deveria se declarar impedido. E eu faço um apelo. Ministro André Mendonça, tire esse sigilo. Tire o sigilo dessa investigação. A população merece saber quem está envolvido. Todo mundo que esteja envolvido, independente de partido, de tudo, de poderoso. Porque eles estão, parece, senadora Damares, ganhando tempo. O Vorcaro, e aí a mídia disse, Andréa Sadi, já vi outra, Malu Gaspar, dizendo que estão esperando um socorro externo, um socorro do sistema. Atenção, Brasil! Isso vai parar na mão de gente que tem conflito de interesse para decidir. Pai do Vorcaro não é santo, não.
Já lá pediram vistas para a manutenção da prisão dele. Cuidado, vão querer soltar. Não é santo, não. O Vorcaro transferiu 2 bi para ele, depois de que tudo começou. O primo do Vorcaro também não. O próprio Vorcaro está ganhando tempo e o sistema está achando bom. Ele está entregando aos poucos. E hoje termina a data, meu querido ministro excelentíssimo André Mendonça, termina a data para acordo. Que ele volte para a cela como todo criminoso tem que ficar. Não sala VIP, não cela VIP na Polícia Federal. Volte para Papuda. E que a imprensa brasileira dê cobertura total a isso, não desista. Isso não pode ser ocultado pelo bem da nossa nação, dos nossos filhos, dos nossos netos, não pode. Tem que tudo vir à tona. Eu não poderia deixar de falar da lei da dosimetria. Está tudo relacionado, a gente sabe. Todos os processos relativos às manifestações de 8 de janeiro, que acabaram culminando com depredações no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e no STF, que eu já disse aqui, não devemos passar a mão na cabeça de ninguém. Quem errou tem que pagar, mas de acordo com a lei. Mas desde o início estão eivados de irregularidades esses processos que ferem o Estado democrático de direito. Todo estudante ali no começo das aulas de direito aprende na faculdade que o curso, olha só, que o princípio fundamental do direito penal é a individualização. Ou seja, cada cidadão deve responder pelos atos praticados na medida exata de sua efetiva participação e consequente culpabilidade, de modo a impedir condenações coletivas ou punições padronizadas. Essa não foi a primeira vez que Brasília foi palco de uma manifestação popular pacífica, que é correta e necessária. Foi a minoria que quebrou alguma coisa, a minoria da minoria. Mas que acaba terminando, e acabou nessa invasão, com depredação. Não fere apenas a lei isso, mas também a própria legitimidade das reivindicações. A grande maioria das manifestações ocorridas em Brasília começaram e terminaram pacificamente. Algumas tiveram algum fim violento. E quando isso acontece, é fundamental analisar as imagens das câmeras de segurança para identificar possíveis agitadores infiltrados. Uma das mais recentes ocorreu em 24 de maio de 2017. Um movimento denominado Ocupa Brasília reuniu milhares de manifestantes para protestar contra as reformas trabalhista e previdenciária em curso durante o governo Temer. Vários ministérios foram depredados, com alguns focos de incêndio e confrontos generalizados com a polícia. O governo federal precisou acionar tropas das Forças Armadas através de uma operação GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Ninguém foi processado, nem preso, e muito menos condenado. Para aqueles que ainda insistem numa narrativa golpista para o 8 de janeiro, nós precisamos lembrar que durante a ditadura militar iniciada em 1964, houve muita violência. Em 1979, todos os beneficiados com a lei da anistia ampla, geral e irrestrita, inclusive aqueles que participaram de assaltos à mão armada, sequestros, assassinatos, enfim. O fato é que todos os prédios depredados têm pelo menos um importante ponto em comum. Em todos existe um farto sistema de câmeras internas e externas de segurança. Agora, nesse 8 de janeiro de 2023, totalmente diferente daquela época. Tudo tinha câmera em tudo que é lugar. Aqui você sabe que tem, aqui em Brasília, aqui na Esplanada. Bastou apenas um pequeno vazamento de algumas câmeras de segurança do Planalto,
do Palácio do Planalto, para que houvesse a demissão do general Gonçalves Dias, responsável pelo estratégico gabinete da segurança institucional, diretamente ligado ao presidente da República. Nessas imagens ficaram escancarados alguns comportamentos completamente incompatíveis com uma situação de invasão forçada. Pelo contrário, as cenas eram de hospitalidade. Serviram água, mas só faltou servir cafezinho para os invasores. Muito mais grave que isso foi o que aconteceu no Ministério da Justiça. O então ministro Flávio Dino, da Segurança Pública do Brasil e da Justiça, simplesmente se negou a apresentar para uma CPI, eu, a senadora Damares, estávamos nessa CPI, na CPMI do dia 8 de janeiro, as imagens da Câmara de Segurança. Ele negou, a gente votou e aprovou. O Flávio Dino, hoje no STF, mas antes no Ministério do Governo Lula, negou as imagens. Por que quer esconder isso? Por quê que escondeu isso, na verdade? Depois de muita procrastinação, limitou-se a explicar que as imagens haviam sido apagadas por força de um mero contrato com a empresa terceirizada. Cozinhou até serem apagadas, né, pelo contrato, enfim, esperou o tempo. Mas nesse caso, absolutamente suspeito, o ministro Flávio Dino não teve o mesmo destino dado ao general G. Dias. Muito pelo contrário, ele foi promovido por Lula para o STF. O G. Dias foi afastado. Tudo isso acontecendo no Congresso, enquanto que no Supremo, Alexandre de Moraes fazia toque de caixa o julgamento de milhares de processos sem respeitar o básico direito constitucional do contraditório e da ampla defesa, só possível com a individualização de cada caso. Inclusive Alexandre de Moraes, a Justiça da Itália acabou de reconhecer hoje, soltou aí uma nota informando que a Carla Zambelli foi negada a extradição dela porque o senhor foi parcial. O mundo está conhecendo o que o senhor está fazendo e tem mais coisa por vir. Porque denúncias nós fizemos, parlamentares, no mundo inteiro, sobre as arbitrariedades que o senhor está fazendo no nosso país. Rasgando a nossa Constituição. Fazendo com que nós tenhamos, vergonhosamente, presos políticos em pleno século XXI. Vale a pena, senhora presidente, transcrever aqui um trecho de um importante voto dado sobre o assunto pelo ministro Luiz Fux. Abro aspas. A jurisdição penal exige sua objetividade, rigor técnico e observância do juiz natural. A competência penal do Supremo Tribunal Federal deve ser excepcionalíssima, pois sua expansão afronta o Estado democrático e o princípio do juiz natural. Alguns casos se tornaram emblemáticos, como o de Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, que foi preso preventivamente, sem fundamentação legal, mesmo com sérias comorbidades. Foram vários pedidos para a soltura dele, da própria PGR. Mas o ministro Alexandre de Moraes engavetou. Ele faleceu na prisão sob custódia do Estado, mesmo depois de ter, repito, vários pedidos. Sabe quantos foram? 8 pedidos de liberdades negados. Outro caso simbólico foi o da cabeleireira Débora Rodrigues, a Débora do Batom, mãe de 2 crianças pequenas. Ela foi condenada a 14 anos de prisão simplesmente por ter escrito com um batom os dizeres: "Perdeu o mané", numa estátua de frente ao STF. Está errado. Mas 14 anos de prisão? Uma coisa que sai com água e sabão em 5 minutos, não dá nem isso, 2 minutos sai com água e sabão, 14 anos de prisão. Uma frase dita, inclusive, pelo ministro do Supremo, perdeu o mané, pelo presidente da época, o Barroso. Absurdo. Outro caso dramático foi o do empresário catarinense Alcides Ram, condenado também a 14 anos de prisão só por ter doado R$500 para o fretamento de um ônibus para levar manifestantes de Blumenau para Brasília, em atos que aconteceram dezenas de vezes, sempre pacífico. Qual é a culpa? Qual é a responsabilidade que ele tem?
Se alguém daquele grupo, porque eu repito, foi a minoria da minoria que invadiu, muitas vezes para se proteger das bombas lá fora, foram chamadas para entrar para se proteger. 14 anos de prisão, o empreendedor que gera emprego. É uma caçada implacável. Há também casos de pessoas que nada fizeram no dia 8 e optaram pelo autoexílio. José Éden Lisboa, idoso de 64 anos, que apenas adentrou num dos prédios para se proteger das bombas de gás. Ele faleceu, sabe onde? Na Argentina, longe da família, em profunda depressão. Eu e a senadora Damares fomos visitar o senador Magno Malta. Fomos lá na Argentina visitar os presídios onde tinham brasileiros presos. Uma covardia, sem falar a língua, no frio, em situação caótica. Vivem como ratos nesses países, sem ter direito à saúde, sem ter direito a nada, pedindo coisa na rua para sobreviver. Esse é o Brasil que a gente quer? É esse o Brasil da pacificação do Lula, da reconciliação? Isso é uma falácia. Vem falar de reconciliação quando promove a vingança, a revanche. A lei da dosimetria, senadora Damares, depois de amplo debate, foi aprovada pelo Congresso Nacional com excelente margem de votos em dezembro de 2025. Foram 291 votos a favor na Câmara e 48 votos no Senado. O veto presidencial foi derrubado com margem ainda maior. 318 votos a favor da derrubada na Câmara e 49 votos no Senado, depois que Lula vetou algo que apenas repara um pouco da injustiça. Não toda, que só com a ampla, geral e restrita anistia nós vamos ter. A lei, senhora presidente, até agora não entrou em vigor. Isso é uma vergonha. Isso mostra o espírito dessa turma que está no poder. Sabe por quê não entrou em vigor? Porque o ministro Alexandre de Moraes concedeu medida cautelar, suspendendo sua eficácia até o julgamento da constitucionalidade da matéria pelo STF. Ele mesmo. Ele que se diz vítima de tudo isso. Ele não deveria nem julgar, nem votar, mas ele foi o relator. Olha em que mundo nós estamos de inversão de valores. E ele vai e bloqueia uma lei do Congresso, numa decisão monocrática. 513 deputados federais, 81 senadores trabalharam, se dedicaram, debateram, ouviram a sociedade. O presidente veta, é da democracia, não interessa as intenções dele, vetou. Nós derrubamos o veto. E quando a lei vai valer para dar um alento, um respiro a famílias destroçadas, a pessoas que nunca tiveram uma passagem pela polícia nem pela justiça, pessoas que geravam emprego muitas vezes, com filhos pequenos, idosos. Aí o ministro Alexandre de Moraes, ele que se diz vítima, que não deveria estar julgando nada porque é vítima, isso rasga o ordenamento jurídico, ele vai lá e bloqueia tudo. E aí, senhora presidente, para encerrar, segundo matéria da Veja, o próprio relator do PL da dosimetria, deputado federal Paulinho da Força, também presidente do Partido Solidariedade, esteve recentemente em audiência com o ministro Alexandre de Moraes. Pediu o destravamento desse processo por uma questão humanitária, para que possa seguir rapidamente ao plenário. Segundo o deputado, Moraes estaria aguardando apenas a conclusão do parecer da PGR, que, por sua vez, informou estar bem adiantado. Muita gente permanece sofrendo injustamente enquanto isso. Não apenas os presos, mas também suas famílias, pais, avós, filhos e netos. Só mais um minuto e eu encerro, senhora presidente. O Congresso Nacional já fez a sua parte. Mais uma vez está nas mãos de 11 ministros do STF.
O apelo não é apenas pela aplicação da lei com justiça. É também um forte apelo por compaixão. E aí, senhora presidente, eu acredito muito na capacidade de reflexão do ser humano. Está todo mundo vendo, infelizmente, a maldade prevalecer, a crueldade. Mas eu acredito, sabe por quê? Porque os ministros têm familiares, os ministros têm amigos, tem pessoas boas em todos os núcleos, em todos os lugares. Eu acredito até que são a maioria. Que tenham bom senso para tomar a decisão correta. Que tenham bom senso para reparar um erro histórico. Para diminuir o sofrimento. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sei que a senadora é evangélica, senadora Damares, eu sou espírita, muitos aqui católicos, outros de outras religiões. Mas tudo que a gente planta, a gente colhe. É a lei da semeadura. É a lei de causa e efeito. Lei da ação e da reação. Se não prestar contas aqui entre os homens, vai prestar com Deus. Pois é, pessoal, realmente todo mundo está envolvido, né? Nós vemos que os 3 poderes estão envolvidos com o Vorcaro. Os 3 poderes, não é somente os ministros ali do Supremo Tribunal Federal, não é somente membros do Executivo, como nós vimos, por exemplo, o filho do Lula envolvido aí em toda essa parada. Não, nós temos também membros do Congresso Nacional, inclusive o presidente do Senado agora estourou a bomba para o lado dele. E eu estou para te dizer que o Daniel Vorcaro falou é apenas a ponta do iceberg. Como falou aqui o senador Eduardo Girão, ele está ganhando tempo, ele está soltando aos poucos para ganhar tempo. Mas a Polícia Federal e o André Mendonça, que é o relator deste caso, sabem que ele tem muito mais para poder falar. Só o pai dele, só o pai do Daniel Vorcaro, que está preso também em Minas Gerais, foi feito um repasse ali de cerca de 2 bilhões. Pessoal, às vezes a gente fala as cifras aqui, fala os números e fica comum, né? 30 milhões para lá, 1 bilhão para cá. Só que isso é dinheiro demais, pessoal. Imagina quantas pessoas aposentadas e pensionistas, talvez você que está me assistindo aqui, muitas pessoas que nos assistem já são aposentados, são pensionistas. Talvez você foi prejudicado por causa desse grande rombo. Aí você fala assim, não, mas não saiu milhões de dólares do meu bolso. Pois é, mas de grão em grão, galinha enche o papo. Imagine debitar do benefício, né, daquilo que era para ir para o aposentado, pelo menos R$10 de cada aposentado desse país. Imagine quantos milhões que não dá. Isso aí não é um mês só não, todos os meses. E aí multiplicado por anos e mais anos. Esse pessoal tinha que pagar, pessoal. Eles tinham que pagar, mas o problema é, igual falou aqui o senador Eduardo Girão. Você sabe quem que vai pagar todo esse rombo? Somos nós. Aí você fala assim, não, mas eu não posso pagar 2 vezes. Mas nós vamos pagar por quê? Para poder estancar esse sangramento aí, eles aumentam juros, a taxa de juros, aumentam os impostos. E aí, no final das contas, quem paga todo esse rombo somos nós. É por isso, pessoal, que nós precisamos urgentemente de uma faxina geral nos 3 poderes. Uma faxina geral nos 3 poderes. Não é um só, não. Algumas pessoas acham, o problema é o judiciário. Se tirar o Careca, acabam os problemas. Não. O Barroso saiu. Sabe o Barroso? Luiz Roberto Barroso, aquele que falou perdeu o Mané. Saiu do Supremo, já tem 6 meses. Nada mudou. Daqui a pouco vão sair outros ministros do Supremo também, vão se aposentar e vão sair. No próximo ano, por exemplo, talvez a Carmen Lúcia e o Fux vão sair. Não vai mudar nada. O problema é o seguinte, pessoal. Existe um sistema ali podre em Brasília que corrói ali os 3 poderes. Então é preciso ser feita uma faxina geral nos 3 poderes. E é isso que os poderosos não querem. Começa mudando a presidência do Brasil e aposentando, como eu tenho falado aqui várias vezes, o PT. Aposentando o Lula, que já deu. O Brasil não aguenta mais 4 anos sofrendo debaixo dessa ditadura que nós vivemos no Brasil. Não aguentamos mais. E depois passa pela renovação do Senado e, posteriormente, pela renovação do Supremo Tribunal. São coisas, pessoal, que não vai ser da noite para o dia. Vai levar alguns anos, mas tem que ter um start, tem que ter o início. E essa confusão aí do Banco Master toda é o estupim para que o povo brasileiro acorde para que em outubro
possa haver algo diferente. Vocês acreditam, pessoal, que nas últimas eleições uma multidão de pessoas acreditou realmente que ia ter picanha e cervejinha? Isso não foi só uma piadinha, não. Isso foi verdade. O povo brasileiro precisa acordar. E esse ano o Lula está querendo enganar o povo novamente com outras mentiras, prometendo mundos e fundos, fazendo promessas aí de que, não, agora vai, agora vai. Só que nós estamos escutando esse agora vai desde 2002 e até agora não foi. Mas eu tenho certeza que você que está me assistindo aqui, você tem a mente esclarecida e você não caiu nesse conto do vigário, nesse estelionato eleitoral. É por isso que eu estou pedindo para se inscrever aqui no canal, porque nós vamos continuar cobrindo essa matéria aqui do Banco Master. Se você quer saber o que vai dar para o Davi Alcolumbre, o que vai dar para esses ministros, se inscreve aqui para você ficar atento. Sabe por quê, pessoal? Nós, às vezes, escrevemos aí, nos inscrevemos e seguimos vários canais, vários segmentos diferentes. Mas aquilo que vai impactar a nossa vida mesmo é a política. Pode ter certeza, na educação, na saúde, na economia, no lazer, até na religião. Porque a liberdade de culto, a liberdade religiosa, ela também passa pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional dá uma canetada lá e daqui a pouco você não pode nem proferir a sua fé. Isso acontece, já aconteceu em vários países. Na Venezuela tinha uma perseguição tremenda contra os cristãos. Então, eu te peço para se inscrever aqui no canal. Nós estamos aí nessa corrida aí para chegar aos 700 mil seguidores, inscritos, conservadores que querem a mudança e a faxina geral nesse país. Se inscreva agora aqui embaixo, ó, totalmente gratuito, não paga nada e é você que vai sair ganhando, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.